Primeiro eu queria ressaltar que a gente está num debate aqui, né? A gente não está afirmando verdades absolutas, estamos levantando questões para a gente chegar, digamos assim, no mais próximo do que seja um consenso. É claro que há um viés racista na ação das polícias, isso é óbvio, isso é herança, sim, da escravidão. E é herança do modelo, da maneira como o nosso país tratou a problemática da presença dos negros aqui com o fim da escravidão. Diferente dos Estados Unidos, que fizeram uma política de separação, a gente fez uma política de integração, de embranquecimento. Então, como política de Estado mesmo, o embranquecimento da população foi favorecido, porque acreditava-se que a gente seria melhor se a gente se livrasse desse componente negro que constitui a nossa miscigenação. A ideia era que a mão de obra europeia foi importada para cá, para dar lugar à mão de obra escrava, com esse intuito de embranquecer a nossa população. Com o tempo a ideia era essa, que embranquecesse, que a gente se livrasse desse componente. Isso estruturou um racismo insidioso, mal assumido aqui no nosso país, que Caetano descreve muito bem na letra de Haiti, né? Os quase brancos, quase pretos, tratados como pretos, né? E por aí vai, essa questão das nuances. Então, é chover no molhado, isso que você disse, você tem razão, você queria só constatar, eu estou dizendo, estou constatando que sim, tem esse viés racista, sim, a polícia na hora de ser violenta, de praticar os seus atos violentos e as suas barbaridades e arbitrariedades, eles tratam muito mais os negros do que os quase brancos, tratam com muito mais violência os negros, os de pele preta, do que os quase brancos. Então, há sim esse viés racista. A questão da violência urbana, ela é muito complexa, tem muitas variáveis atravessando aí. O meu projeto de graduação, por exemplo, com jornalismo na Universidade Federal, eu trabalhei as páginas de polícia dos dois grandes jornais da Bahia, o Correio da Bahia e o Jornal à Tarde. Estudei a ausência de cor e as representações de violência nas páginas de polícia. E o que eu vejo assim, é que os jornais, as páginas de polícia e os telejornais voltados para a cobertura do crime, a publicidade, a telenovela, ou seja, a cultura, organizou um núcleo de pessoas protegidas, mais humanas, digamos assim, que são os brancos, os bonitos, os magros, os ricos, entendeu? E eu não queria entrar na chatice aqui de ter que dar aula sobre aparelhos ideológicos de Estado, ou sobre hegemonia no sentido gramsciano, mas a verdade é que essa mesma cultura que constituiu esse núcleo de pessoas privilegiadas também disseminou a sua ideologia para os que estão fora desse núcleo. Então, as pessoas que são alijadas desse espaço de cidadania e de proteção abraçam a ideologia dos opressores. Isso faz com que pessoas da periferia demandem por um Estado policial forte. São as próprias pessoas da periferia que demandam, às vezes, por um Estado policial e um Estado forte. Porque eles acreditam, assimilando essa ideologia, que a violência só vai ser tratada com um aumento policial. E a gente sabe quais são as consequências de um Estado policial e de um Estado forte, né? A gente sabe que os movimentos sociais são reprimidos, que o espaço da participação popular é restrito por esse mesmo Estado policial. Então os jornais, digamos assim, a cobertura de polícia dos jornais e a cultura de uma forma geral colabora na construção dessa diferença, ou desse, como foi o termo da sua zona, Sérgio, da classe perigosa. Então a classe perigosa é quem não está nesse núcleo protegido. Quando eu dava aula na Faculdade de Algemado, eu coordenava um núcleo chamado NMC, Núcleo de Mídia e Cidadania. E esse núcleo surgiu como consequência de um projeto do Tribunal de Justiça da Bahia com as faculdades de Direito, que queriam implantar balcões de justiça e cidadania nas periferias de Salvador. E eu, como professor de comunicação, fui chamado para documentar esse processo junto com os meus alunos. A gente começou a documentar o processo de implantação, mas daí a gente teve a ideia de não só documentar, mas de produzir vídeos que refletissem as demandas do balcão. E a primeira demanda do balcão, óbvio, era a questão do homicídio de garotos, de meninos da periferia, que era enorme, de meninos negros. E a gente fez 2 documentários, um chamado Luto, falam as mães dos que tombaram, que eram da perspectiva das mães dos meninos que morriam nessa guerra entre quadrilhas ou na guerra da polícia, e depois um documentário com a polícia, ouvindo a polícia. E aí um tenente que comandava uma das companhias que agiam, por exemplo, em São Caetano, que é uma área de risco lá de Salvador, ele disse: olha, nós estamos numa guerra, o meu capacete é um alvo.
A coisa não é tão simples quanto vocês imaginam. A coisa não é tão maniqueísta assim. Não há mocinhos de um lado e bandidos do outro. E esses papéis não se invertem com muita facilidade. Por que eu estou dizendo isso? A gente ouviu dois lados atingidos pelo fenômeno da violência urbana, né? E dois lados que são, digamos assim, que têm as suas razões. Não estou querendo com isso aqui dar razão à polícia, longe disso. Só quero dizer que a coisa é muito mais complexa. E a ação da polícia nesses espaços, às vezes, responde a demandas da própria população, por mais estranho que pareça. Assim como também a população aplaude muitas vezes a ação dos grupos de extermínio, ou seja, a pena de morte no vácuo da legalidade. Bandido bom é bandido morto, que é de alguma forma também o que aparece no programa de Wagner Montes e similares, né? Assim, as garantias individuais e o Estado democrático de direito é ignorado em nome dessa pena de morte no vácuo da legalidade. E por fim tem um aspecto subjetivo, que aí eu, como pertenço aos estudos culturais, a uma tradição de estudos chamada estudos culturais, a gente não pode ignorar a colaboração da psicanálise para falar dessa demanda por ordem que está em todos nós. Então Freud vai dizer que nós nunca vamos nos livrar totalmente dos estados totalitários, das autocracias, das ditaduras, porque algo em nós, na nossa estrutura subjetiva, clama por ordem. Então, ele, analisando o caso de Hitler, por exemplo, no texto Moisés e o Monoteísmo, analisando o fenômeno Hitler, ele vai dizer que a gente não está livre de um cara daquele de novo. Não está livre, porque é uma demanda de ordem, de alguém que organize a vida para a gente. Freud vai dizer que nós não sabemos lidar com a democracia, com a pluralidade de opiniões. A gente não sabe lidar com o dissenso no íntimo e por isso a gente sempre aclama os grandes pais, aqueles que vêm por ordem para todos nós. Eu estou lançando isso só para poder tornar mais complexa a discussão e sair, fugir desse esquemismo e dessa tendência, não é o seu caso, Marcelo, eu sei que não é, de cair nesse maniqueísmo, né, de colocar mocinhos de um lado e bandidos do outro e não entender que há uma complexidade nessas relações.